tenho dois Sérgio Carvalho na minha vida, né? O nosso convidado, que é meu irmão, Sérgio Carvalho, de sangue, e o Sérgio Carvalho, que é dono da Editora do Conhecimento. Os dois universalistas, engajados no trabalho de Ramatiz. Então, vamos conversar um pouquinho com esse nosso convidado. Sérgio Carvalho, meu irmão, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Puxa, demorou para você vir aqui, hein, tchê? Eu já tive o prazer de vir aqui e estar ao lado do meu guru, né? Tá bem, você é guru do guru também. É um tá bom vendo, prazer. Zanotti? É um prazer estar no programa do Ramatiz, desse meu irmão mais velho, né? E eu queria cumprimentar a todos os telespectadores com Namastê. O Deus que habita em meu coração, saúda o Deus que habita no coração de todos vocês. Pois é, hoje o Sérgio Carvalho, ele é meu irmão mesmo, viu, gente? É meu irmão de sangue mesmo. Eu conheço esse cara há 51 anos. Vou falar 51. Quantos? 51. 51 anos, né? Bom, ele tem uma pinta de guru, né? Olha como ele tá vestido. Ele é meu irmão mais velho, né? E uma vez por ano nós ficamos gêmeos, né? Porque a diferença de idade entre nós é de 11 meses. Então, durante um mês, nós temos a mesma idade. Agora, Sérgio Carvalho hoje é radialista, tem um programa numa web rádio, falando de espiritualidade, falando de universalismo, produz aí uma série de vídeos fantásticos que distribui para o mundo inteiro, participa conosco dos seminários. Mas como que o Sérgio Carvalho teve contato com a espiritualidade? Quando foi isso? Como é que foi? Conta pra gente. Então, isso já veio desde da minha adolescência, né? Que eu era hippie, eu fazia artesanato, e eu vejo assim, toda pessoa que faz algum tipo de artesanato tem alguma ligação metafísica, porque são desenhos, você desenvolve trabalhos no metal, no couro, criação. Uma criação, né? E daí, eu por muito tempo eu fui hippie, né? Roqueiro, que era 1970, né? Aquela época. Época do rock, do Woodstock. Né? E, então, eu fui trabalhar de pesquisa de mercado e conheci um peruano cabalista. E do outro lado, conheci o Telmo, um outro amigo meu, que era da cultura racional, Universo de Desencanto. E ali, naquele meio entre a cabala e a cultura racional, né, que já vem com os discos voadores, eu fiquei e comecei a ler, e mais caído para o ocultismo, né, que é mais interessado na cabala, que ainda estava longe de entender os meus irmãos siderais. Então, eu comecei a estudar cabala, e o Jorge me dando algumas noções de cabala, aí li Eliphas Levi. E foi isso, eu comecei a entrar no caminho da senda. Mas só que era um caminho que eu lia e tinha só conhecimentos, né? Só adquirindo conhecimentos de alquimia, de magia. E isso passou alguns anos, né? Me transformei num ocultista. E Ramatiz, quando você... Então, só que aí eu lembrei, chegou um certo momento desse estudo todo que eu não estava tendo aplicação, né? Eu vi o espiritismo, já havia uma certa distância, porque eu venho de uma família católica, espírita, né? Não, vocês vieram de uma família. Eu venho de uma família. Então, vocês, então, não, mas quando eu digo eu venho, ele faz parte da minha família, né? Então, mas assim, o ocultismo na Idade Média, ele já tratava o espiritismo de uma forma, se distanciando da doutrina espírita, né? Inclusive com Kardec, quando ele veio com essa revelação, ele tinha algumas considerações que boicotavam um pouco o espiritismo dentro do estudo do ocultismo, que eles falavam algumas coisas de necromancia. Depois eu entendi que não é nada disso, né? Mas eles falavam porque Kardec veio com a revelação, né? Revelando que era possível a gente ter tudo que era possível, o espírito imortal, o já incomunicado. Mas eu tinha uma certa distância do espiritismo, né, no meu estudo. Eu estudava, li assim, várias obras, né, de Chico Xavier, né, mas eu tinha distância. E aí o Sidney Carvalho, né, meu irmão, né, começou a me mostrar os livros de Ramatiz, né, e aí eu notei que ele era diferente. Porque assim, não vou chamar o Kardec de ortodoxo, ele tinha uma linguagem para aquela época, né? Mas só que os espíritas transformaram isso, tipo, numa coisa, né? um espiritismo ortodoxo. E Ramatiz não veio mostrar um espiritismo esotérico.
ele já saiu um pouquinho daquela linha. Abriu mais. Ele abriu um leque maior. Foi onde eu consegui me encaixar. Né? Eu falei, então é aqui, já não é mais o ocultismo. O ocultismo era para aquela época. Né? Como você já falou, no começo, aquelas provações, né? Para você conseguir caminhar na senda. Né? Você tinha que fazer... Grandes iniciações. Grandes iniciações, assim, tipo água, fogo, terra, fogo, ar, e eram coisas difíceis. Não, mas porque era justificável pelo seguinte, todo aquele que se procurava a espiritualidade, o autoconhecimento, era perseguido pela religião dominante. Né? Por isso que essas iniciações eram feitas em portas fechadas. É chamada sociedade secreta porque você adentrava, era preso, era amortaçado e... Desde a Judéia, né? Desde a Judéia. Os essênios, eles tinham os templos dentro dos montes. Dentro dos montes. Tinha que ficar escondido. E não é só a Igreja Católica que perseguiu na época da Inquisição. Isso já veio os judeus, já veio os romanos. Em geral, a Inquisição. E outra coisa, Zanotti, uma coisa também que é interessante, porque... dessas iniciações, porque a nata da humanidade não estava ainda preparada. Então eram poucos que estavam preparados para adentrar aos mistérios. Por isso que eram só esses que conseguiam. Sim, mas era muito exigido. Hoje não, hoje está a coisa aberto. Foi aberta, né? Como disse Jesus. Com o ensinamento de Kardec, popularizou. Levantou ainda com o Ramatiz, ele... Mas foi isso que aconteceu, porque o Kardec, quando ele veio com esses ensinamentos na Idade Média, ele realmente foi combatido pelos ocultistas. Não, o Kardec ele veio já no século XIX, já depois da Renascença, não foi na Idade Média. Ele foi combatido pelo Elifas Levi e o Papos. Marquês de Guaitá. Sim. Não era bem Idade Média, não, 1850. Por aí. Porque ele meados do século XIX. 1818, isso, meados do século XIX. Mas aí você conheceu o Ramatiz. Então, e aí abriu esse leque, esse novo leque para mim, né, do espírito. Eu comecei a compreender a energia que habitava em meu ser. Porque até então, o ocultismo, eu sabia ler tarô, sabia... da energia, sabia que era energia, sabia de lei cósmica, sabia de alquimia. Tanto que na alquimia, até vou contar uma historinha que é muito interessante isso daí. Quando eu comecei a estudar alquimia, eu tenho um livro mudo, que é o livro dos arquétipos, que ele conta toda a história da alquimia. Né? Então, pelas imagens, eu achei que eu poderia fazer ouro. Né? Então, minha irmã tinha uma chácara no interior, né? E lá vai eu com os lençóis, tudo lá, né? Seguindo os hieroglifos lá entre touro e Áries e tal, estendendo os lençóis para colher o Collins, né? Que a gente hoje chama orvalho, né? Que só veio naquela época, para mim fazer ouro. Veja só, eu estudando alquimia achando que eu ia conseguir fazer ouro. E depois com o Ramatiz e com outros Mas aí o que deu? Não deu nada, né? Não deu nada, eu nem consegui colher. Porque o ouro é interno. O ouro, é isso que o ouro, entre os alquimistas, não era o ouro metal externo. Não, então, é isso. O ouro, né? Então, o ouro interno. Então, aí ele vai contar a história. Quando começou eu entender sobre o espírito, eu entendi o que queria dizer o Mercúrio dos filósofos, o que queria dizer o ouro dos filósofos. Aí sim que eu fui entender. Falei, não, o ouro é a minha transmutação do meu ser, a grande transmutação alquímica é o ser humano conseguir transmutar o seu próprio ser, né? Conseguir entender a irmandade que existe na Terra. Somos todos um, né? Somos todos células do mesmo corpo, o macro e o micro, né? Então o estudo do Ramatiz começou a esclarecer esse tipo de coisa para mim, né? E eu comecei a ser Bandeirantes da Luz. Aí você começou a acompanhar a gente. Aí eu comecei a acompanhar e aí eu conheci o guru. Eu comecei a me vestir assim, justamente por intuição do guru. Que é isso, o Ramatiz? O Zanarotti, que era da Fraternidade Ramatiz. Você iniciou todo mundo. Aí eu comecei a me vestir eu te iniciei. Assim, eu te iniciei. Você me iniciou no estudo do Ramatiz. Sim. Bom, eu inicio todo mundo. Se é isso daí para iniciar o guru, porque entrou no Ramatiz tem que ler, tem que estudar. Você sabe que há muitos anos atrás, quando eu cheguei no Himalaia, em uma caverna, e o meu guru também me iniciou, né? Foi ele que me deu o primeiro livro do Ramatiz. Então, e aí, gente, eu fui... o primeiro passo foi ser o Bandeirantes da Luz, né? Aí eu comecei a frequentar
as reuniões, quando iam formular os eventos, né, os seminários Ramatiz. Isso para mim foi muito edificante, né, que eu comecei a notar o que era realmente o valor, o que eu tinha que fazer. Eu comecei a enxergar melhor, porque até então eu estava sendo um cabide de conhecimentos, né? Eu tenho uma estante vasta, né? Só que isso, era tudo para mim, eu não trabalhava, não fazia nada pelo ser humano. Entendeu? Eu não fazia nada para despertar a consciência dos meus irmãos. Eu só estudava, enfim, me trancava no quarto, pegava as cartas do tarô e fazia isso, fazia aquilo, mas eu vi que era uma coisa meio morta, né? Que eu precisava trabalhar, né? E, então, quando você e o Adão Nonato, numa reunião, num seminário Ramatiz, tiveram a ideia de lançar um fórum mundial, né, que chamava Universos, né, e hoje é Unilux, né? Então aí foi a grande oportunidade para mim praticar o universalismo, porque nas reuniões que se sucediam, a gente tinha contato com várias filosofias, com várias religiões, né? E nenhuma delas foi que assim, os caminhos do meu pai, eles são muito definido já pelo alto, pela espiritualidade. Eu conheci a Doriana Tamborini, né? A Doriana Tamborini, eu conheci nessa reunião de Universos, e ela me convidou para um evento na Fraternidade dos 12 Raios. Ela é uma mestra, né? Que trabalha com os raios cósmicos, com as cores. As 12 raios pertencem aqui à fraternidade. A cromoterapia cósmica da grande fraternidade branca, né? Que eram 7 raios, na realidade. E a partir da convergência harmônica, em 1987, a fraternidade branca liberou mais 5 raios sutis, são 5 cores sutis. Então ela formou a fraternidade dos 12 raios, né? Ela me convidou para um evento dos Elohims. Inclusive foi eu e Sheila Velar. E Sheila Velar ficou pintando lá, né, o evento, porque era um evento metafísico, assim, muito grande, né, uma espiritualidade totalmente, né, se apresentando. E eu sentei na roda dos Elohims. Então os Elohims foram se manifestando e mandando mensagens para a humanidade. Eu sentado lá na roda, quietinho lá, né? E foi passando, cada um manifestando o seu Elohim. Quando estava chegando próximo, onde eu estava sentado, veio uma coisa no meu peito e falava assim, eu sou Maitreya. Aquela coisa por dentro, falava na minha mente. E chegando, um Elohim manifestava, o outro manifestava e saía por dentro. Eu sou Maitreya. E eu, assim, né, eu estava começando agora o caminho universalista, entendendo a fraternidade branca, entendendo sobre os raios cósmicos. Eu achei, não sou Maitreya, né? Eu falei, eu não vou falar isso, que eu vou passar pelo ridículo, porque eu não era médium, eu não tinha nenhum contato, assim, metafísico com entidades, né? E eu já ia falar logo sobre Maitreya, que eu era Maitreya, nossa, né? Era terrível, né, pra gente. Imagina, se põe no meu lugar, telespectadores. Era uma coisa... E eu passei. Uhum. E foi embora. Só que no outro dia de manhã, ao levantar, eu não conseguia falar. Eu estava com uma coisa presa dentro de mim, aqui do peito, assim, que eu não conseguia falar, não conseguia. Eu tive que ligar para a Doriana correndo, né? E pedir uma ajuda. Eu falei, Doriana, o que vocês fizeram comigo? Eu não estou conseguindo falar, estou com ansiedade no peito. Era um sentimento, não é bem, não conseguia falar, uma ansiedade, uma coisa que parecia que o peito ia estourar, né? Ela falou, Sérgio, aí eu contei o que ocorreu, ela falou, você não devia ter brecado essa energia, que estava querendo falar, não sei. Então vamos fazer um exercício, ela fez um exercício. E isso tudo, eu queria dizer que a partir daí, foi quando realmente eu me tornei um universalista. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a usar a internet para divulgar ensinamentos dos meus irmãos mais velhos, ensinamentos de Ramatiz, de Navarana, de Astacheran, entendeu? Eu comecei a fazer um trabalho de despertar da consciência, né? De levar as mensagens. Tá, esse trabalho que você faz é uma coisa interessante que eu queria também conversar com você, Sérgio, e é claro, passar para os nossos telespectadores. Você pega mensagens de mestres e faz clipes, vamos dizer, é isso? Seriam apresentações? O primeiro passo
você até lembra que era para auxiliar nos nossos eventos, eu comecei a fazer algumas edições com músicas, né, esotéricas e imagens, né? Eu fazia algumas edições, fazia os DVDs. E já fazia os PowerPoint, que também, ouvintes, foi muito interessante, que foi uma coisa de autodidata, que eu nunca tive um computador. Né? Você foi mexendo, foi fuçando. Comecei a fazer PowerPoints lindos, maravilhosos, né? Do nada, né? Sem aula, sem nada, né? E aí começou cada vez o mailing aumentar. Hoje tenho mais de 2.500 contatos, só que recebem toda semana PowerPoint, né? Que é aquele mais simples, que é um vídeo mais simples, e que toda semana eu busco uma mensagem. Alguns canalizadores já me conhecem, então quando eles notam que é uma mensagem boa, precisa ser expandida, eles me mandam por e-mail. Tá, e como que o telespectador, por exemplo, agora deve estar curioso, né? Para entrar em contato com esse trabalho seu, com essas... não seriam bem clipes, mas com essas apresentações, né? Como que faz para entrar em contato, para ver isso? O PowerPoint, o meu e-mail é sergiocarvalho48@hotmail.com. Nós estamos colocando na tela aí também. Quem quiser receber, é só mandar um e-mail para mim, eu coloco no meu mailing, e aí vocês terão toda semana eu trabalho em um ensinamento, principalmente agora que está chegando o momento da transição planetária. Nós precisamos tentar despertar consciência, né, para o verdadeiro propósito de estarmos encarnados em um corpo físico, né? Então esse trabalho é um trabalho constante, faça chuva ou faça sol. Mas tem algum lugar que tem lá postado? Sim. YouTube? Agora a segunda parte. Então começou por aí, pelos PowerPoint, né? E só para vocês terem uma ideia, e depois passou para o YouTube. O YouTube já são edições de vídeo, né? Que também foi uma coisa maquinal, assim. Eu comecei a editar do nada. Foi aprendendo. Não digo que foi aprendendo, porque já saiu o vídeo logo, né? Aprendizado teria que ter um tempo, assim, para trabalhando, um tempo, fazendo, para depois fazer o vídeo. E não, eu já fui para lá já fazendo o vídeo e já colocando no YouTube, entendeu? E esse conteúdo todo, é possível acessar? Sim, Universalista 1956 no Aí YouTube. tem todos esses 816 aproximadamente, 816 vídeos. Apresentações já? 816. E o que me deixa mais feliz de tudo, é que temos 2 milhões de visitas na página, entendeu? Universalista? 1956. E 1.650 pessoas inscritas na página. Então isso para mim é muito gratificante, porque eu recebo e-mails falando, olha, eu precisava ouvir isso, eu precisava, entendeu? Então é gratificante. Então você foi colocado no lugar certo, no momento. Então, tudo um caminho, né? Que acabou, culminou assim, como eu falo sempre assim, existe um carro, né? Tudo é importante num carro para ele conseguir andar, né? Só que tem que ter uma chave para trocar o pneu. E eu me considero uma ferramenta, eu me considero essa chave. Por isso eu não sou médium, mas eu trabalho pelo universalismo. E outra coisa, onde entra você é radialista também. E onde já entra foi tudo isso? Então, foi tudo dentro. É que eu falo, o propósito divino, gente, é muito gratificante, é uma coisa que deixa a gente em êxtase, né? Porque depois de tudo isso, né, já trabalhando dentro do universalismo, eu fazia sempre a parte de data show, né, sempre trabalhando, nunca... As projeções. As projeções dentro de um evento. Então eu resolvi fazer um evento universalista, que foi no centro de São Paulo, né, junto com um grupo da Umbanda, Águas de São Paulo, né. Aí... esse pessoal da Rádio A Voz dos Orixás pediu para transmitir esse evento direto, né, para os ouvintes deles, né? E eu consenti, falei, não, tudo bem, vamos lá, pode transmitir, né? Que eu que estava encabeçando o evento, autorizei o Pai Léo, né? E ele foi lá e transmitiu. Então ele marcou uma entrevista comigo para saber mais, né, sobre esse movimento universalista. Ele queria me entrevistar na rádio, né? E falou, não, vamos entrevistar, você precisa contar para os nossos ouvintes como que funciona esse negócio de universalismo, como que é.
Falei, tudo bem, pai Léo, pode marcar que a gente vamos fazer uma entrevista assim. Só que ele marcou o dia e na noite que era para me entrevistar, segundo ele é um pai de santo sério, de 45 anos, né, que ele já é pai de santo. Ele falou para mim assim, Sérgio, eu tive uma manifestação na madrugada que disse que não era para mim te entrevistar, que era para te dar um horário para você fazer um programa universalista na Rádio A Voz dos Orixás. Entendeu? Nossa, eu tô todo arrepiado aqui, porque assim, eu nunca imaginei isso, né? Eu nunca tinha imaginado ter um programa de rádio, né? Nunca. É verdade verdadeira. Eu nem sabia nem como começar o programa. Sim. Foi tudo assim, eu falei, puxa vida, e agora, né? Ele falou, só que tem uma. A rádio, ela não oferece o estúdio para você, você tem que comprar o seu estúdio, só que a entidade falou que você tem que fazer o estúdio dentro do seu quarto, do lado do seu cogar. Do lado do seu cogar, que eu estou usando do altar, tudo bem, né? Não tem problema. Que é o altar, do lado do seu altar, que eu tenho um altar lá, que é destinado aos mestres da Fraternidade Branca e aos orixás, né? Esse estúdio vai ter que ser dentro do seu quarto, lá perto. Eu falei, tudo bem. E aí eu montei um estúdio e hoje a gente está fazendo esse Já me entrevistou? Já entrevistei Sidney Carvalho, já entrevistei o Zanarotti, inclusive eu vou entrevistar ele na segunda-feira. A rádio é uma web rádio? É uma web rádio, é a Voz dos Orixás. SOIBR, www.soibr.com.br. Tá, nós estamos colocando aí na tela, mas hoje não vai dar tempo de a gente conversar tudo. Então você volta semana que vem pra gente fazer mais um programa, pra gente continuar esse papo aí, porque o homem fala mais do que eu. Não, fala. Né? Mas é muito importante, é o caminho, né, gente? É o caminho, quando a gente desperta a consciência pro verdadeiro ser que somos, né, no universo, quando a gente sente esse verdadeiro ser, tudo se abre. É o caminho. É o caminho, sim, mas você tem que caminhar. Mas tem que estar com o guru. Só com o guru. Sim, só que falava. Pra caminhar só com o guru. Só com o guru. E apoiando, né? Bom, cadê o guru? Na verdade Tá é ao meu assim. lado. Na verdade já está acabando o programa, né? Puxa vida, né? O Sérgio falando aí, eu estou aqui de boca aberta, dá vontade de continuar. Mas o programa, infelizmente, tem um horário. Cronos é impiedoso. Eu queria só lembrar, gente, antes de terminar o programa, que a Editora do Conhecimento lançou mais 2 audiobooks. Né? Então você que pedia o audiobook, que pedia os livros do Ramatiz em áudio, tem agora já 4. Já saiu o Sublime Peregrino, A Vida Humana e o Espírito Imortal, Fisiologia da Alma e Mediunidade de Cura. Se você estiver interessado, entre em contato com a Fraternidade Espírita Ramatiz ou entre em contato diretamente com a Editora do Conhecimento. Né? O site da Editora do Conhecimento é www.edconhecimento.com.br, o da Ramatiz é www.ramatiz.org.br, mas você tem tudo aí na tela, tá? Chegamos ao final do programa. Sérgio, sua despedida para o nosso telespectador. Eu queria que todos, né, pudessem estar envolvidos nesse trabalho de despertar da consciência, né? Aqueles que já estão no caminho, que fossem despertando os seus irmãos, que todos se transformassem em águias de Sananda. Sananda é o Jesus, o nosso mestre, que passou aqui na Terra e hoje, na Fraternidade Branca, ele tem o nome de Sananda e ele é encarregado de tomar conta do planeta. E todos que trabalham pela luz no planeta são as suas águias. É isso aí, Sérgio. Eu queria expandir cada vez mais. Sejam águias de Sananda, trabalhem pela humanidade. Obrigado, Sérgio. Gente, até arrepiou, né? O homem águia de Sananda, tá parecendo o guru, rapaz. Tá querendo disputar com o Zanarotti? Não, então eu te dou o cargo de guru, pronto. Então tá, você vai ser o guru, pronto. Tá bom, chegamos ao final do programa. Muita paz, muita luz, um beijão no teu coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Zana? Amigo e amiga, foi muito gratificante estar junto com você. Até o próximo programa.